Na página anterior, nós vimos o que era uma circunferência, agora a gente vai ver o comprimento da circunferência. Nos anos anteriores também, nós vimos o que era, nós já trabalhamos sobre isso, e nós trabalhamos com a letra grega π, e com a aproximação dela, que o valor era 3,14 e 15. Aqui uma simulação de como é descoberta, né? Eles usando uma fita, um pedaço de barbante, uma fita métrica, aqui eles mediram, tiveram uma circunferência de raio 3, raio 1,5 e raio 2,2. O que eles fizeram? Eles pegaram um barbante, mediram, colocaram em cima da circunferência, depois abriram, né? E mediram, eles colocaram assim, ó, em cima da circunferência, né? Só que no tamanho real, aqui é um tamanho no desenho. E depois mediram na fita métrica e descobriram 18,85. Por que 2,3? Porque o raio é metade de um diâmetro, né? Diâmetro é 2 vezes o raio. Diâmetro é de um ponto ao outro, passando pelo meio. Então, aí o que acontece? Eles pegaram, no caso eu tô falando da Fabiola, né? A Fabiola descobriu que a medida do barbante que ela usou aqui tinha 18,85, dividido por 6 é 3,14. E fazendo isso com as três crianças, todos os valores são aproximados. Com isso a gente define que o quê? Que eles conseguiram definir que o valor do comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro vai ser sempre 3,14, independente do valor do seu raio. Pega o tamanho do raio, o tamanho da circunferência, divide por 2 vezes o raio, vai ser sempre um valor bem próximo de 3,14. Com isso, eles criaram uma fórmula que definiu isso aqui, ó, que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes π. E o que seria o comprimento da circunferência? Seria o perímetro de um polígono. Só que um polígono nós temos semi-retas e a circunferência não. Aqui nós temos um exemplo, ó. Agora a gente vai calcular o comprimento da circunferência cujo raio mede 10 centímetros, usando a fórmula 2πr. Ó, lembrando que π, o aproximado de π é 3,14. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3,14, 62,8 centímetros. Portanto, o comprimento da circunferência, tendo 10 centímetros de raio, é aproximadamente 62,8 centímetros. Aí nós temos as atividades da página 151. Vamos fazer a página 1. A página 151, exercício 1. Calcule o comprimento de cada circunferência de centro O. Aqui nós temos o raio. Então, nós vamos usar a fórmula 2πr. 2 vezes o raio 4, vezes 3,14, nós já temos o resultado, 25,12. Nesse caso aqui, ele deu o diâmetro. E na fórmula, a gente usa o raio. Só que na fórmula 2 vezes r, e o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio. Nesse caso aqui, ou vocês dividem e acham o raio, que o raio aqui é 3 e 3, ou vocês podem colocar somente 6,3,14. Vocês vão encontrar o comprimento da mesma forma. E aqui a mesma coisa, 2 vezes 3,14 vezes 7, encontrou o valor. Na questão 2, a cidade de Curitiba tem um relógio de flores cujo diâmetro mede 8. Qual é o comprimento da circunferência desse relógio? Diâmetro, tudo, mede 8, então o raio mede 4. Então, vai ser 2 vezes 4, vezes 3,14, qual o comprimento do relógio?
25,12. O comprimento da circunferência desse relógio é 25,12 metros. Esse foi o exercício da página 151, não é para fazer a terceira questão, tudo bem?